Algumas pessoas se gabam de serem chamadas de cristãs, mas se a nossa conduta não está à altura das normas cristãs, atrairemos sobre nós a condenação. Em Apocalipse 3:1, lemos: Tens nome de que vives e estás morto. Não basta ir à igreja. Se não permitirmos que Cristo seja o Senhor, o dono da nossa vida, cairemos sob julgamento de Deus que disse: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8. É fácil deixar-se levar por uma corrente de entusiasmo religioso sem ter uma experiência viva e pessoal com Deus. Este mundo hostil se acha infestado de agressão, de ódio, de intriga. Os maus prosperam e em muitas partes do mundo os justos padecem. O povo se acha confuso, inseguro, se sente até azarado. Talvez nunca houve tanta prosperidade econômica acompanhada de tanta infelicidade. Falta de autodomínio, rebelião. O mundo está louco e clama pedindo a paz e a verdade. Deus derramou sobre um povo todo tipo de bênçãos, mas esse povo havia perdido a saúde espiritual. No meio desse povo se levantou o profeta Abacuque e clamou: Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Abacuque 3:2. Talvez você pergunte: mas como obter a renovação e o despertamento? Que passos tenho que seguir para alcançá-lo? Primeiro, você deve fazer uma oração fervorosa. A Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então, diz o Senhor, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7:14. Deve haver um anseio profundo de avivamento. Não um simples balbuciar de palavras ou palavreado religioso. É preciso que haja oração intensa e fervorosa. A Bíblia diz: a súplica de um justo pode muito nos seus efeitos. Tiago 5:16. Que a sua alma esteja em agonia, que corram as lágrimas, que o seu coração se angustie pelos perdidos. A palavra de Deus diz: aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus molhos. Salmos 126:6. Segundo, nós temos que abandonar os nossos pecados. A Bíblia é clara: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor. Isaías 55:7. Mas antes de começar o avivamento, tem que cessar entre os crentes as disputas, prejuízos, má vontade, inveja, ciúmes, amargura, crentes criticando uns aos outros. Porque o mundo se acha perdido perante tantas discórdias, lutas e intolerância entre aqueles que dizem pertencer a Cristo. O despertamento deve começar no coração dos crentes, antes que o Evangelho possa chegar com eficácia ao mundo. Quando os discípulos de Cristo deixarem as suas discórdias e egoísmo e confessarem os seus pecados, então deixarão que o Espírito Santo os encham. Então se produz o avivamento. Temos que abandonar os nossos maus caminhos. O Espírito de Deus não pode atuar em um clima de dissensão, discórdia e disputas. Devemos nos despojar da nossa mesquinharia, das nossas miudezas, dos nossos caprichos. O inimigo das nossas almas tem debilitado a eficácia da igreja porque temos nos especializado em controvérsias, em dissensões, e não temos andado chorando
e levando a semente preciosa. Salmo 126, 6. Sim, porque temos dado mais ênfase às instituições do que à oração ou mesmo a Deus. Que o Senhor nos perdoe e nos ajude a nos livrarmos de hábitos perversos e mesquinhos. Se vamos ter um despertamento em nossos dias, como crentes teremos que abandonar os nossos pecados individuais e coletivos. Em terceiro lugar, Deus tem que ser real para nós. A Bíblia diz: se o meu povo buscar a minha face, eu o ouvirei do céu. Porque em um mundo cheio de materialismo grosseiro, nós também temos tentado reduzir Deus ao nosso próprio tamanho. O nosso Deus parece ter se transformado em demasiadamente pequenino, e somos culpados de idolatria intelectual. Temos fabricado em nossa mente um Deus que não é o Deus revelado na Bíblia. Muitas vezes associamos a experiência cristã genuína, vital e pessoal a pessoas altamente emotivas. Muitos chegam a dizer: é bom ir à igreja, viver uma vida decente, sim, mas eu não estou disposto a ser fanático. Consideram que a fé cristã é uma mania, algo demente. O cristianismo tem alguma importância? Sim, o cristianismo tem suprema importância. É algo importante? Sim, é tudo. Sem a fé cristã, não vale a pena. É vital. Você pode conhecer a Deus. Milhares de cristãos afirmam com certeza: eu sei que já passei da morte para a vida. 1 João 3,14. Eu sei em quem tenho crido. 2 Timóteo 1,12. Lemos em João 7,17: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele. Precisamos de um reavivamento da fé cristã, da experiência cristã, do andar com Deus. Deus tem dito: se o meu povo buscar a minha face. Se de novo descobrirmos que Ele é santo, justo, real, absoluto e pessoal, e que é um Deus de amor e de misericórdia, esta realidade será transferida ao mundo e o avivamento então virá. Assim tem sucedido em toda a história, e sucederá outra vez. Não devemos colocar a fé cristã em dúvida falando de Cristo sem conhecê-lo. Não vamos fechar a porta da igreja com a chave da inconsistência, impedindo que os perdidos venham a Cristo. Não devemos impedir o avivamento com a nossa falta de fé e de oração. Não percamos a vitória espiritual, permitindo que o pecado nos mantenha presos. Busquemos a face de Deus e abandonemos os nossos maus caminhos, e então sim, então ouviremos a voz do céu. A igreja tem a chave do avivamento. Está ao alcance de nossas mãos. Nós vamos aceitar o desafio? Teremos coragem de pagar o preço? As reservas do céu são suficientes para saciar o mundo que perece de fome e fome espiritual? Não devemos oferecer desculpas. Agora uma pergunta direta. Você já aceitou a Cristo como seu Salvador? Se não, se você for sincero, reconhecerá que no profundo do seu coração há um vazio. Seu coração anseia por paz, gozo e perdão. Há um vazio que o mundo não pode satisfazer. No centro da história, em um caminho da Palestina, se plantou uma cruz. A cruz de Cristo, o Filho de Deus. Por um milagre admirável que só Deus conhece, todos os que põem o seu olhar naquele que foi sacrificado na cruz, recebem a salvação. Não somente as pessoas boas, respeitáveis e decentes, mas os vis, os desprezíveis, os desumanos. Um ladrão que agonizava junto com Jesus, pôs nele o olhar de fé e recebeu a segurança da vida eterna.